Olá, arianos, bom dia. Vamos então para a leitura de dezembro, última leitura do ano. Não sei se é a última leitura do ano, né? Eu vou tentar gravar a leitura anual ainda e pretendo lançar ainda no mês de dezembro, né? Então, não é a última. Inclusive, para quem não é inscrito no canal, se inscrevam, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos, né? Vamos lá então, mês de dezembro, espero que vocês estejam bem. Leitura válida para todos os arianos de Sol, Lua ou Ascendente. Recomendo que vocês assistam a leitura toda, né? Pegar partes da leitura, enfim, a mensagem vai ficar incompleta, tá? Recomendo também que vocês assistam essa leitura não só agora, mas também no final do mês. Algumas mensagens só fazem sentido com o passar do tempo, tá? Então vamos lá, Áries, dezembro de 2020. Leitura para todos os arianos de Sol, Lua ou Ascendente. O louco no fundo do tarô, vamos deixar aqui por enquanto, daqui a pouco a gente fala dele, tá? Vamos esperar o outro fundo aqui pra gente fazer a leitura das duas cartas juntas. Áries, dezembro de 2020, vida emocional, vida material. Os arianos no mês de dezembro de 2020. As de espadas, duas cartas assim bem iniciais, né? O As fala de inícios, fala da gente ver a verdade das situações, enxergar as coisas com clareza, fala de novas ideias, né? E o louco é essa carta também, que fala de um novo impulso, uma nova jornada. É uma carta que fala de coragem, é uma carta que fala de nós nos jogarmos, nos lançarmos em algo com coragem. Então, cartas aqui falando de novidades, né? Como eu disse, novas ideias, uma energia nova, tá? Vamos deixar aqui por enquanto uma renovação, né? Parte geral da leitura. Desaceleração é um cavaleiro de ouros no tarô tradicional. O relâmpago é a torre. A simplicidade é um 8 de ouros. O sonho é um 6 de copas. E além da ilusão é o julgamento. Dois arcanos maiores bem fortes. Aliás, né, contando aqui com o fundo do baralho, 3 arcanos maiores bem fortes na leitura de vocês nesse mês de dezembro. A leitura começa com essa carta da desaceleração, é a primeira carta. Geralmente eu associo essa primeira carta à energia que vocês vêm trazendo do passado, né? Desaceleração é uma carta que mostra um movimento lento, devagar e sempre, né? Mas aí, ó, logo em seguida já vem a torre. A torre é uma carta que eu gosto muito, que fala de mudanças radicais, né? Essas mudanças podem até ser externas, né? No sentido assim, alguma coisa acontece e que gera mudanças na sua vida, mas podem ser mudanças internas também, mas são mudanças muito profundas, tá? Não é uma mudança assim rasinha, superficial, não. A torre fala daquele momento onde a gente cai na real, onde a gente entende alguma coisa que a gente até então, a nossa vida inteira nunca tinha entendido, né? Mudanças, tanto que vem o louco aqui falando de novidades, né? Mudanças.
O centro da leitura, ó, o 8 de ouros, aqui fala de simplicidade, né? Da gente viver o momento presente, curtir o momento presente, curtir inclusive essas mudanças, sejam elas externas ou internas. E o 8 de ouros no tarot tradicional é uma carta muito ligada, associada a trabalho, a estudos, a coisas a que nós nos dedicamos, tá? Aperfeiçoamento, enfim. Então vem essa mudança, né? Vem essa mudança inclusive no sentido de alguma coisa que acelera, né? Alguma coisa que estava devagar e que de repente, pumba, acontece, né? Começa, ganha velocidade, uma mudança drástica aqui de energia. Essa torre vem refletida aqui com essa carta do sonho. E logo em seguida vem essa carta do além da ilusão, né? Eu associo... eu ia falar de medos aqui, não sei porquê, né? Porque essa carta ela não fala de medos, engraçado. Nada é por acaso, né? Mas eu acho que é porque tem essa carta aqui que fala do além da ilusão, né? Ilusão para mim é a questão do medo, né? Quando a gente fica com medo, com receio de fazer algo, isso para mim é o que eu considero ilusão, né? E vocês vêm com essas cartas muito transformadoras aqui, louco, torre, julgamento, falando mesmo de um despertar aqui com relação aos sonhos, com relação às questões que vocês desejam realizar, tudo aquilo que vocês querem realizar, sonhos que vocês querem realizar. Vocês enxergando as coisas com mais clareza, ó, além da ilusão, além dos medos, além dos receios, tá? Essa carta que abriu a leitura de vocês, Cavaleiro de Ouros, fala muito assim da gente andar devagar, justamente porque a gente quer saber onde é que tá pisando, né? Passo a passo, e ok, o andar devagar e como eu disse, curtir o caminho, né? Mas aqui tem uma questão de que vem trazendo uma mudança aqui, exigindo um pouco mais de rapidez, é a sensação que me dá, exigindo um pouco mais de rapidez, um pouco mais de coragem. E aí essa questão do além da ilusão, né? Do não precisar ter medo, caso vocês queiram realizar os seus sonhos, sejam eles quais forem, em qual área da vida for, tá? Aqui, para alguns, pode ter alguma coisa do passado que vem à tona, né? Do tipo, pessoas do passado que reaparecem, ou então é algo muito interno, como eu disse, algo do passado que vem à tona, tá? Aqui nessas duas cartas. Vamos continuar com a leitura, tá? A parte emocional. 10 de espadas, 8 de espadas, ó a carta do medo aqui, né? O sol brilhando bem no centro da leitura, muito bom. Valete de ouros e rei de paus. Então essa primeira carta aqui que abre a leitura, e como eu disse, eu associo as primeiras cartas ao passado, já mostra vocês, eu tô falando emocional aqui de uma forma geral, tá? Já mostra vocês mudando a forma de pensar, né? Ó, nós temos o 10 de espadas aqui e no fundo do baralho o as de espadas. O 10 de espadas é quando o naipe de espadas tem a ver com os nossos pensamentos, né? Então quando a gente chega no 10 de espadas, nós estamos finalizando, mudando uma forma de pensar. E o as de espadas já é uma nova forma, é um as, né? É um novo, novos pensamentos, novas ideias, uma ventilação aqui, né? É claro que, porque logo em seguida vem o 8 de espadas, uma espécie de recaído, uma espécie de altos e baixos aqui,
emocionais, já que estamos na linha emocional, mas que tem muito a ver com os seus pensamentos, com a sua forma de pensar, tá? Logo em seguida vem o sol brilhando. A gente fala essa carta, ela tem uma imagem feia, né, de um personagem todo espetado nas costas, mas por trás disso já tem um sol nascendo, e aqui está o sol nascendo. Lembra que eu falei aqui que ilusão para mim tem muito a ver com medos, né? O que é ilusão para mim? São os medos. Essa carta fala dos medos, mas aqui já mostra vocês, com a energia aqui da primeira carta, que vocês trazem do passado, já mudando essa mentalidade dos medos, e um novo dia nascendo, uma nova mentalidade, tá? E isso se reflete aqui na vida emocional, se reflete em tudo, né? Um sol brilhando aqui bem no centro da leitura. O sol para mim é a melhor carta do tarô, né? Tem muita energia nova nessa leitura em vários sentidos, né? Tô falando do as, mas estou falando aqui, o louco é uma energia jovem, né? O sol vem aqui com uma criança, os valetes têm essa energia jovem, o 6 de copas nesse tarô não aparece, mas no tarô tradicional é uma carta que tem crianças também. Para alguns isso pode ser muito literal, no sentido de vocês lidarem com crianças, terem filhos pequenos, algo assim. Para outros tem uma questão aqui de criança interior. Lembra que eu falei aqui do passado vindo à tona de alguma forma, né? Questões de infância vindo à tona. E a energia da criança, de toda forma, é uma energia que fala de renovação, né? Renovação de ideias, de valores, de tudo, tá? Novidades, vamos dizer assim. Não veio aqui nessa linha, né, na parte emocional, não veio nenhuma carta de copas, né? Vieram a princípio essas duas cartas de espadas, falando de mudanças de forma de pensar. Aqui vem essas cartas de ouros e paus. Pode ser que para alguns vocês estejam mais focados em outras questões, questões de trabalho, questões de vida material de uma forma geral, e não necessariamente na vida amorosa, né? Lembrando que a parte emocional não fala só da vida amorosa, pode ter a ver com família, pode ter a ver com amigos e também com a vida amorosa, tá? Ouros, né? O naipe de ouros tem a ver com a matéria, o naipe de paus tem a ver com o espírito, com a vontade, com a energia, e essas duas cartas aqui estão bem bacanas. Mais uma vez, o valete, assim como os ases, assim como o louco, sugerem novidades, tá? Novidades. Aqui também, né, eu gosto de olhar as cartas que estão refletidas, o 8 de espadas refletido aqui com esse valete, porque o 8 de espadas é uma carta que claramente mostra uma limitação, né? A limitação pode ser aqui um medo, um receio, algo nesse sentido. E vem esse valete aqui, ó, e esse valete, ele é um valete que é um mensageiro, né, que entrega alguma coisa, que manda uma mensagem, que tem alguma atitude, por mais simples que seja essa atitude, vamos dizer assim. Isso pode ser você com relação a alguma pessoa ou vice-versa, essa outra pessoa com relação a você. Eu acho a energia desse valete, sempre que ele me vem numa leitura, me dá uma sensação de humildade. Mas humildade aqui no bom sentido, tá? Por exemplo, se for uma situação onde cabe um pedido de desculpas, por exemplo, esse valete pode falar disso, né? De você sendo mais humilde com alguém ou o contrário, tá? Lembrando que é uma leitura de um mês, nem tudo faz sentido no primeiro momento. E se isso couber a vocês, né? À medida que vocês têm essa coragem, têm essa atitude, se liberta dessas amarras, se abre aqui para algo novo, a princípio com uma certa timidez, vamos dizer assim, a partir do momento em que vocês têm essa atitude, vocês engrandecem, né? Tem uma questão aqui de, a última carta mostra muito poder pessoal, então a princípio vocês podem até ficar um pouco,
não sei se tímidos é a melhor palavra, tímidos, receosos, alguma coisa assim, mas a partir do momento em que vocês têm essa coragem, essa clareza, isso engrandece vocês, vocês ficam com poder pessoal lá em cima, né? Rei de paus, tá? Vocês terminam a leitura aqui como um rei de paus, independentemente de serem mulheres, homens, porque aqui é uma leitura geral, tá? Vamos seguir em frente. Na parte material, que também não tem a ver só com trabalho, é trabalho, mas é também dinheiro, é o corpo, é a casa, né? O eremita, o enforcado, um 10 de ouros, um 5 de ouros e um 9 de ouros. Muito interessante aqui, quando eu fizer os cruzamentos, vocês sabem, né, que no final da leitura eu faço o cruzamento das cartas, a gente tem outras mensagens. Por isso que eu falo para as pessoas assistirem a leitura por inteiro, não só partes, né, senão fica fragmentada a leitura. Vocês têm cartas ótimas, né, mas tem um 5 de ouros. Quando eu fizer cruzamentos, vai cruzar com a torre aqui e é algo muito bacana, tá? Porque o 5 de ouros não é uma carta boa ao nível material, mas além do 5 de ouros, esse 5 de ouros está cercado por um 10 de ouros e por um 9 de ouros, que são cartas de abundância, de prosperidade, de riqueza, enfim, são cartas excelentes, tá? Mas vamos lá, vamos falar de carta por carta. A primeira carta, o eremita, uma carta de paciência, é uma carta mais lenta, é uma carta de sabedoria, né? Tem uma questãozinha de paciência aqui que abriu a leitura de vocês. Então pode ser que para muitos de vocês as coisas ao nível material estavam um pouco paradas, um pouco lentas. Mais uma vez, material não tem só a ver com o trabalho. Para aqueles que isso aqui que eu estou falando não tem a ver com trabalho, leve para outra área, seu corpo, sua casa, negócios, seja o que for, tá? Uma energia aqui, ó, de paciência, mas ao mesmo tempo de sabedoria. Duas cartas aqui bem interessantes nesse sentido, dois arcanos maiores. Poderiam ter vindo aqui dois arcanos menores que falam de situações que estão um pouquinho paradas, um pouquinho lentas e que exigem paciência. Mas não, vieram dois arcanos maiores, que são... Os arcanos maiores, eles têm uma força maior, eles têm uma lição aqui por trás, né? O eremita é a questão da paciência, a questão da sabedoria, da introspecção, né? O enforcado também tem a questão da paciência, da introspecção e também da flexibilidade, né? Do enxergar as coisas de um outro ponto de vista, por isso que ele vem aqui pendurado de cabeça para baixo, né? Então, ser flexível, encontrar respostas diferentes, né? Mudança de forma de pensar é algo que a gente já tinha dito aqui. O enforcado também fala disso, né? Mudança de forma de pensar, mudança de paradigma. Então é interessante, tá? Vocês vêm com essa energia. Então são duas cartas um pouco mais paradas? Sim, são. Porém, vocês vêm aqui com um 10 de ouros e um 9 de ouros, como eu disse, né? E o 10 de ouros e o 9 de ouros são cartas de abundância e prosperidade. Então, me mostram aqui que, apesar dessa energia aqui um pouco mais lenta, as coisas estão muito bem, tá? Tá indo tudo muito bem. Então, se conectem com essa energia aqui. E aí, vamos lá, né? Como eu disse, tem um 5 de ouros e o 5 de ouros não é uma carta lá muito boa ao nível material. Muitas vezes, na maioria das vezes, o 5 de ouros fala de crenças limitantes, né? Com relação a dinheiro, crenças limitantes que a gente traz da infância. Lembra que eu falei que tem muita energia de criança nessa leitura, né? E ela está cruzando, ó, com o valete e o 6 de copas. Cartas que, né, tem representação de crianças. Não nesse tarô, mas aquilo que eu falei lá no comecinho da leitura, né? Crenças limitantes com relação a dinheiro, com relação à prosperidade, que muitas vezes a gente traz da infância, aquelas coisas que a gente ouve, né? Quando a gente é criança, que quem tem dinheiro não é bom, que dinheiro
que não dá para ter tudo, e uma série de coisas que a gente pode ter ouvido quando éramos crianças e que, por incrível que pareça, influencia a nossa vida até hoje, né? Influencia essa questão da prosperidade, tá? Mas aqui, claramente, nessa leitura mostra um despertar, né? Uma mudança, como eu já vi aqui, que vai ter esse cruzamento aqui também, né? Essas questões que vêm à tona, que a gente percebe, nossa, olha, eu tinha essa crença e até então eu nem sabia, nem percebia que eu tinha essa crença, agora eu sei. À medida que a gente toma consciência, porque isso é muito de autoconhecimento, né? À medida que a gente toma esse tipo de consciência, a gente ultrapassa, né? A gente ultrapassa, e vocês aqui com certeza estão ultrapassando, porque, né? Como eu disse, 10 e 9 de ouros são cartas de prosperidade, de espírito de liderança. Tem uma águia aqui de todo tamanho. Muito bom. Vamos falar das colunas, então, cada coluna trazendo uma mensagem diferente, tá? Então vamos lá, desaceleração, 10 de espadas e o eremita. Então essas cartas aqui, né, a desaceleração e o eremita são cartas mais lentas, mas vem com uma importância aqui da questão do autoconhecimento. O eremita é alguém que olha para dentro de si mesmo, né? E já vem com 10 de espadas, então falando de uma finalização, uma mudança de formas de pensar, tá? Então vocês já vêm com essa energia, autoconhecimento. Logo em seguida, aqui super interessante, né? A torre com o enforcado e o 8 de espadas. Lembra que eu falei que o 8 de espadas fala de limitações? O personagem está todo aqui amarrado. Essas limitações têm a ver com as crenças limitantes, tem a ver com os medos, com as amarras mentais, com as inseguranças. Quando a gente fala de crenças limitantes, são questões inconscientes, e se são inconscientes, isso quer dizer que você não tem consciência, né? Porque quando a gente fala para uma pessoa que ela tem medos, que ela tem limitações, às vezes ela não se identifica com isso conscientemente, mas é justamente por isso, são questões inconscientes, tá? Então aqui esse 8 de espadas que fala dessas limitações, vem com a torre, uma carta muito forte no sentido de quebra de padrões, né? A torre vem com esses raios aqui, o raio cai no topo da torre, e a torre, o topo da torre é como se fosse a nossa cabeça, né? Então é como se entrasse uma luz na nossa cabeça, é aquele momento que a gente cai na real, né? Aqui também a cabeça, ó, iluminada, né? Mas é o personagem de cabeça para baixo mostra essa mudança de paradigma. Então, claramente um despertar nessa leitura, né? Torre, enforcado, julgamento, sol e o louco, um despertar, uma espécie aqui de renascimento, né? Uma nova consciência, uma expansão de consciência, tá? Leitura bem bacana para o mês de dezembro, hein? Para finalizar o ano com chave de ouro. 8 de ouros, o sol e o 10 de ouros. Aqui, inclusive, ficou implícito o 9 de ouros aqui, né, no lugar do sol. 3 cartas excelentes para a vida material, para questões de trabalho, de prosperidade, questões de família também. Bem bacana, o sol brilhando, vocês com essa clareza, né? Então essas cartas mais obscuras, especialmente 8 de espadas, ficam para trás, dando lugar aqui a um sol, a uma nova mentalidade mais clara, tá? 6 de copas, o valete de ouros e o 5 de ouros. Então aquelas cartas que eu falei que tem essa energia da infância, né? O sol também, o louco também. Os 6 de copas no tarot tradicional tem crianças, os valetes são energias mais jovens, cruzando com os 5 de ouros, que é aquilo que eu falei, crenças limitantes que vêm desde a nossa infância, questões inconscientes, vindo à tona, tá? Mas de uma forma positiva no sentido de vocês ultrapassarem, né? O julgamento, que aqui chama-se Além da Ilusão, tem uma borboleta de todo tamanho aqui falando de transformação, né? O julgamento no tarot tradicional mostra os mortos
levantando dos túmulos, né? Um anjo chamando, tocando a trombeta. É uma carta que fala do despertar, tá? E aqui vocês, né? O Rei de Paus é uma energia bastante ariana, então vocês aqui no domínio, porque o rei é a carta máxima do naipe de Paus, né? Que é do elemento fogo, por isso que eu falei aqui que essa carta representa muito vocês, independentemente de serem mulheres ou homens. Então aqui no final da leitura, ó, vocês muito no domínio de vocês mesmos, amor próprio, autoestima, poder pessoal lá em cima, e o 9 de ouros, que é uma carta de independência. O 9 de ouros fala muito de nós nos sentirmos muito bem conosco mesmos, né? Independentemente do que está acontecendo ao redor. É uma carta de bem-estar pessoal, tem a questão da liderança. Uma carta que é muito associada ao signo de Áries é o Imperador. Não veio aqui nessa leitura, né? Mas eu lembrei porque o Imperador é uma carta que geralmente vem com uma águia também. A águia que, como eu disse, é um símbolo de liderança, né? Visão de médio e longo prazo, visão de longo alcance, né? Uma leitura bacana e bem forte, né? Vamos cruzar as cartas agora em X. O eremita e o julgamento. Então, essa questão de mudança que eu tô falando, de renascimento, de mudança de paradigma, né, de forma de pensar e tal, isso vai acontecer ou está acontecendo para quem está olhando para dentro. Para quem não está fazendo esse movimento, isso não vai acontecer, não precisa nem assistir essa leitura, né? Isso aqui é para quem realmente está engajado aqui no autoconhecimento. Isso é algo que, né, desde que começou essa pandemia, desde sempre, né, mas principalmente depois desse momento mundial, vamos dizer assim, é algo que muitas pessoas já deveriam estar fazendo. Para quem está fazendo para casa direitinho, essas mudanças estão para acontecer e são muito positivas, tá? Desaceleração é um cavaleiro de ouros junto com o 9 de ouros, cartas muito positivas aqui a um nível material, prosperidade. Enforcado com o 6 de copas, então enforcado essa mudança de paradigma com relação ao passado, com relação a questões de infância. A torre com o 5 de ouros que eu tinha falado, né? Quebra de padrões limitantes, de crenças limitantes que vêm da infância, especialmente no que toca à vida material, né? A leitura veio aqui um pouco mais voltada para questões de prosperidade, tá? 8 de ouros com 10 de ouros, mais uma vez excelente aqui para questões materiais. E o Sol, uma das melhores cartas, se não a melhor carta do tarô, bem no centro da leitura de vocês. Bacana, né? Muito boa a leitura. E o fundo, como a gente já disse, novos começos, nova forma de pensar, um renascimento, porque o louco é o arcano maior número 0 do tarô, ele fala de uma nova jornada, né? O louco, ele inicia a jornada. Isso quer dizer que vocês já passaram aqui pela carta do mundo, fechando uma etapa, aprenderam as lições que precisavam ser aprendidas, especialmente aqueles que estão fazendo esse trabalho de autoconhecimento, e aqui estão prontos para começar uma nova etapa. Nossa, linda leitura, né? Gostei bastante. Vamos finalizar com a última carta, ver qual a mensagem final para os arianos. Áries, dezembro de 2020, uma última mensagem. No fundo, a carta do movimento, que
fala da gente manter o movimento, não parar, né? Continuar fazendo o que a gente está fazendo, não ficar apegado nem a coisas boas nem a coisas ruins, manter sempre o movimento, tá? Conexão. Conexão fala da nossa conexão com a energia da Terra, de Gaia, com a conexão espiritual também, e isso gerando um equilíbrio bem aqui no centro, né? Bem aqui no plexo solar. Vou ler a mensagem da conexão, tá? Vamos lá. Todos nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo terrenos e divinos. Um de nossos maiores desafios é conciliar essa natureza dual. Quando unimos esses dois aspectos do nosso ser, a conexão se estabelece, assim na Terra como no céu. Isso quer dizer que você precisa aceitar a sua natureza terrena. Precisa aceitar que possui um corpo físico, que vive num mundo material, tantas vezes imperfeito, e que convive com seres humanos tão humanos e imperfeitos quanto você. Precisa aceitar que você, tanto quanto as outras pessoas, possui sentimentos que preferiria não ter. Sentimentos como raiva, ciúme, inveja, ódio, medo, mágoa. Por outro lado, você precisa perceber que não importa o quanto os seus sentimentos terrenos sejam sombrios, você possui uma essência divina, capaz de manifestar a sua luz em cada gesto, em cada fração de pensamento. Capaz de sentimentos belos e elevados como o amor, a generosidade, a coragem e a verdade. Assim como ocorre com a energia elétrica, quando a nossa sombra, negativo, e a nossa luz, positivo, se encontram, uma luz se acende e a conexão acontece. Se a conexão se apresentou a você hoje, você está sendo chamada a integrar esses dois aspectos do seu ser. Talvez você tenha estado focado demais num deles, negligenciando ou negando o outro. Você está sendo convidado a reconhecer a existência das polaridades em você e a integrá-las por meio da consciência e da aceitação. Aceite, você é capaz tanto de odiar quanto de amar, tanto de agredir quanto de curar, de temer e de enfrentar. Isso não torna você menos divino. Aceite e integre essas forças aparentemente opostas e uma luz se acenderá bem no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho de sua alma. É isso, arianos, terminamos a leitura, espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu disse lá no começo, quem quiser fazer, eu acho que eu não disse, quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações aqui abaixo do vídeo, tá? Então tudo de bom para vocês, um excelente final de ano, obrigada mais uma vez, namastê.